Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar o TV Com Debate, que hoje está em formato acessível. Depois eu vou explicar melhor. Eu sou Guto Brito, estou com uma camisa xadrez, azul, branca e azul, um pouco mais escura. Eu estou falando isso porque hoje nós vamos falar de Paralimpíada, vamos falar de acessibilidade no esporte. E para isso, eu recebo hoje aqui com muita alegria um vice-campeão paralímpico, o Israel Strock, que é mesa tenista e que conseguiu, como eu já falei, a medalha de prata nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos conversar com ele a respeito de como ele chegou até essa conquista, como ele começou a praticar o esporte, a importância da prática esportiva para quem tem algum tipo de deficiência, a inserção dessas pessoas, desses desportistas no meio social e também no meio esportivo. Israel, muito obrigado pela sua presença, boa noite, parabéns. Esteja à vontade, a casa é sua, tudo bem? Boa noite, obrigado a todo mundo que acompanha a gente. Voltamos com esse presentão aqui, essa medalha de prata. Agora vamos ter bastante história para contar aí para quem assiste a gente. Vamos lá, Israel, no formato acessível desse programa especial, Israel Strock está com uma camisa azul escura, com o símbolo do Clube de Regata Saldanha da Gama, do lado do coração, e do lado direito o logotipo da Universidade Santa Cecília, para quem tem alguma dificuldade para visualizar, nós estamos aqui passando como estamos no estúdio da TV Com. Israel, parabéns novamente. Vou fazer a primeira pergunta. O que te levou a praticar o tênis de mesa? E queria que você explicasse para o nosso telespectador o teu grau de deficiência, qual a sua deficiência, por favor. Sim. Então, boa noite a todo mundo. Eu comecei a jogar como todo mundo já deve ter jogado uma vez na vida. Eu comecei na escola, naquele recreio que a gente tem aqueles 10 minutos que a gente parece que joga 1 hora e pouco, né? Depois teve campeonatos na escola, aquela coisa muito no entretenimento ainda, na base da diversão. Eu comecei a me destacar na escola, comecei a tomar gosto, comecei a querer comprar uma raquete melhor, aquelas coisas que todo garoto de 14, 15 anos que joga, que brinca, tem essa vontade também. Aí eu me matriculei na época no Estrela de Ouro, que era a principal equipe de Santos, né, que hoje virou Saldanha da Gama. E eu fui começando a tomar gosto, fui começando a jogar bem. Sempre joguei nas categorias olímpicas, né, contra quem não tinha deficiência. Fui descobrir que eu podia entrar no Paralímpico foi com 24 para 25 anos, já adulto, já depois de formado na faculdade. E eu tenho uma deficiência que eu tenho uma paralisia cerebral que afeta meus membros inferiores. Eu tenho menos flexibilidade, por consequência um alcance menor, né, uma passada mais curta, o que me permitiu entrar no esporte paralímpico e nessa época que eu jogava, né, quando eu comecei, isso antes de eu entrar na faculdade, antes de eu me formar, a gente não conhecia ainda o esporte paralímpico, né, a gente não era tão próximo o olímpico do paralímpico, então faltava familiaridade, né, conhecer todos os graus de lesão. Eu achava particularmente que era mais para deficiente visual, para cadeirante, para lesões mais graves, né. E com a evolução do esporte paralímpico, a gente foi ver que é acessível até para graus menores de deficiência. Que é o que todo mundo que não tem tanto conhecimento pensa. A gente acha que fica todo mundo dentro de uma categoria só do deficiente. Então existem várias subdivisões dentro do esporte paralímpico, no caso do tênis de mesa. Sim. Dependendo da deficiência que o paratleta tem, ele é encaixado num determinado grupo. Sim, exatamente. A definição para você entrar no esporte paralímpico, você tem que ter um grau de deficiência que atrapalhe de alguma forma você a jogar no esporte convencional, né? Se você por algum motivo fica em desvantagem em relação a um atleta sem deficiência, você entra no esporte paralímpico. Então, por exemplo, você é um jogador de tênis de mesa, canhoto, você não tem um dedo da mão direita. Você é uma pessoa com deficiência, mas aquela deficiência não te atrapalha para jogar no tênis de mesa. Agora, se você não tem um braço, você já tem um lado do corpo mais pesado que o outro, você já perde em equilíbrio, então você já está capacitado a entrar. Mas sempre tem esse debate quando o atleta ele quer entrar no esporte paralímpico, tem uma avaliação para ver o grau de deficiência dele, ver se ele é compatível com o esporte paralímpico, mas uma deficiência mínima muitas vezes já coloca ele em desvantagem em relação a um atleta convencional. Se essa classificação ela é feita por uma comissão, essa comissão é ligada a alguma entidade paralímpica? Como é que funciona isso? Sim. Cada esporte tem uma nomenclatura, né? Tem uma combinação de classes, né? Como a gente chama as categorias.
O atleta, quando entra, ele é avaliado geralmente por um fisioterapeuta e um técnico do esporte que vai analisar o quanto que a deficiência atrapalha. O fisioterapeuta que vai ver se de fato a deficiência existe, vai fazer algumas avaliações. E é uma comissão formada a cada competição. Então, o atleta, quando ele vai estrear numa competição nacional ou internacional, ele vai passar por uma análise desses profissionais que vão dizer se o atleta está capacitado ou não para entrar no esporte paralímpico. Então, nacionalmente, ele tem que passar por uma avaliação. Quando ele vai estrear fora do país, ele passa por uma outra avaliação. Então, são duas classificações diferentes. Mas cada esporte tem os seus profissionais, é um critério individualizado para cada modalidade. E essa avaliação ela é sempre feita em toda a competição antes dela começar? Sim. Cada competição você é avaliado e assim sucessivamente. Você vai disputar uma em setembro, você é avaliado. Se você for disputar uma ou outra em dezembro, você é reavaliado novamente ou não? Não, na verdade é só na estreia, né? Na primeira competição. Quando você entra no circuito, seja um circuito nacional ou um circuito internacional, você passa por uma avaliação. O que acontece no meio do processo é quando um jogador, às vezes, ele é protestado por uma outra delegação. Na verdade, no tênis de mesa especificamente, precisam que 3 delegações façam um protesto contra o mesmo jogador. Isso acontecendo, ele passa por uma nova avaliação. Porque acontece muito no esporte paralímpico do atleta, às vezes, fingir que uma deficiência atrapalha mais do que de fato atrapalha. E passando esse processo de avaliação, ele acaba dando o melhor dele, né, e mostrando que ele poderia ter enganado a classificação quando ele entrou. Se no tênis de mesa, cada esporte tem sua regra, mas se no tênis de mesa 3 países entendem que ele tentou enganar a classificação, que ele apresentou um grau de deficiência que não condiz com a categoria que ele está, com a classe que ele está, aí ele vai ser reavaliado, ele pode até se manter na mesma classe, mas ele vai ser reavaliado para ver se ele burlou ou não o sistema. Nessa situação de burlar o sistema, ele pode até ser eliminado da competição? Existe essa penalidade ou não? Não, a não ser que ele esteja na classe menos deficiente possível, né? No caso do tênis de mesa, a classe 10, se entenderem que ele enganou, como não tem nenhuma classe acima da classe 10, ele seria eliminado do sistema, do esporte paralímpico. Mas se ele está numa classe, por exemplo, eu que jogo na classe 7, se entenderem que houve uma falha no sistema, que o atleta tentou enganar, ele sobe para a categoria acima, mas a punição de suspensão não existe, a não ser, como eu falei, se não houver classe acima, ele, por não ter categoria, ele fica fora do meio paralímpico. E aí, posso pedir para você mostrar Claro, a medalha aí? Com todo o prazer. Muito comemorada. A gente comemorou aqui, porque independentemente da cobertura não ter sido feita pela TV aberta, a TV fechada também fez aí. Medalha de prata. Ela faz queria que você explicasse, a medalha ela é diferente da medalha dos atletas olímpicos, por conta, tem um braille aí, né? Sim. Essa leitura embaixo em braille, ela diz o quê? É medalha de prata? Eu acredito que sim. Deve ser uma identificação da medalha, né? Mas eu não sei, eu nunca conversei com os deficientes visuais sobre isso, mas acredito que seja uma determinação de que a medalha é de prata. E aí ela tem um guiso, né? Se você puder dar para o deficiente auditivo, ele também saber que ele está com uma medalha e eu também fiquei sabendo que o guiso ele também difere pro deficiente auditivo saber se é de ouro, de prata ou de bronze. Sim. Mas a gente brinca que a gente tem que ouvir todas as outras medalhas, né, para saber qual que é a saber nossa, a diferença. Né? Porque você ganha medalha de prata, eu no meu caso, se eu fosse deficiente visual, eu não ia saber que esse barulho aqui significaria a medalha de prata, teria que ouvir os outros. Mas brincadeiras à parte, tem uma orientação quando a gente foi receber a medalha. Claro que no tênis de mesa a gente não seguiu por não ter deficientes visuais, né? Uhum. Mas em competições com deficiência visual, os atletas, quando recebem a medalha, eles têm que fazer esse barulho para ter uma identificação para os colegas que estão no pódio com você, saberem qual que é a medalha de ouro, qual que é de prata, qual que é de bronze e qual que você ganhou. Para todo mundo ficar com a informação. Sim. Me diz a importância dessa medalha para você, sobre todos os aspectos, e também a importância dessa medalha no que diz respeito a incentivar outras pessoas a iniciar, independentemente de ser ou não no tênis de mesa. Essa medalha aqui, falando do tênis de mesa, foi a primeira medalha, a primeira final individual da história do Brasil, tanto em Paralimpíada como em Olimpíada.
O Brasil nunca havia chegado numa final paralímpica nessa história, ou final olímpica. Nem final de jovens, das Olimpíadas de Jovens, né, que tem, acho que anualmente o Brasil já chegou. Tem o inédito bronze também, e até então inédito, né? E, então a gente fez história para o tênis de mesa brasileiro, a gente pôde, não só eu, Israel, senti o gosto de uma final, mas pudemos fazer todo mundo que gosta do tênis de mesa, que acompanha, que joga, que torce para a gente, poder curtir uma final, poder acompanhar, poder sonhar com uma medalha de ouro estando um passo só, né, que faltou muito perto. E eu acredito que quando a gente dá um passo a mais, né, na história, a gente passa a ter ganhos para o esporte, né? Talvez venha mais incentivo para o tênis de mesa paralímpico, talvez, e acredito que quase com certeza venham novos atletas, esperamos que as pessoas com deficiência que gostam do tênis de mesa vão querer entrar, vão querer repetir o que a gente fez aqui, talvez em 2020 ou 2024, ou sem querer definir um tempo para isso. Mas o tênis de mesa vai ficar em evidência agora. A gente apareceu bastante na mídia, o Jornal Nacional acompanhou a gente, o Jornal Hoje. A gente teve um espaço muito, muito importante na imprensa com essa medalha de prata. E tanto eu quanto o tênis de mesa paralímpico como um todo, a gente espera que isso se reflita em mais investimento e mais pessoas jogando a partir de agora. Inclusive você falou do apoio, vi você no Sport TV também, que você foi convidado lá para falar da medalha, da conquista. Fala um pouquinho dessa final que você ganhou foi um atleta inglês que você disputou a final. Conta um pouco como é que foi chegar na final e como é que é essa fase a fase classificatória é igual à classificação olímpica, o número de jogos é igual, não difere em nada. Não, na verdade é bem diferente porque nas Olimpíadas, né, você tem um número acho que de 80 a 64, não sei exatamente o número de jogadores, e a eliminatória direta logo de cara, então perder um jogo você já está fora. Mas tem um número de jogadores enorme comparado com o esporte paralímpico. Nas Paralimpíadas se dividem em 10 classes, né? Como eu falei, ainda tem uma para deficiente intelectual, ou seja, são 11. E cada categoria, no caso da minha classe, a classe 7, estavam só os 15 melhores do mundo. Então o processo seletivo é muito mais rigoroso. Apesar de ser um universo menor de jogadores, você tem que estar entre os 15 melhores para poder jogar as Paralimpíadas. E entre os 15 se dividia em 5 grupos com 3 jogadores. Eu caí na fase de grupo com o inglês que acabou sendo campeão, o William Bailey, que é o primeiro do mundo, e um chinês que é o 10º, né? A gente se enfrentou todos contra todos. Eu ganhei do inglês, que acabou sendo campeão depois. Eu ganhei dele na primeira rodada, na estreia. Perdi do chinês em seguida, acabou os 3 empatados com uma vitória a cada. No desempate por saldo de 7, eu fiquei em segundo lugar e segui na competição. E o chinês? O chinês foi eliminado. Foi eliminado. Aí na fase seguinte de mata-mata, no sorteio, como eu falei, eu caí com o primeiro colocado do ranking na fase de grupo. No sorteio caíram do meu lado o terceiro, o segundo, o quarto e o quinto do mundo. Ou seja, foi o pior sorteio possível que eu poderia ter tido. Mas a gente conseguiu chegar na final, ganhei nas oitavas de final do terceiro do mundo, nas quartas do segundo colocado e na semifinal do quinto, né? Então a gente chegou na final cheio de moral, tendo eliminado todos os favoritos, tendo vencido outro favorito na fase de grupo, que voltou a se encontrar comigo na final. Eu falo que eu ganhei meia medalha de ouro, né? Que na verdade a gente está empatado, porque eu ganhei um jogo, ele ganhou outro, eu ganhei de 3-1, ele ganhou de 3-1, então a gente está exatamente empatado. Então tem que fazer um desempate aí. A gente tem que fazer mais um jogo para ver quem que é o dono da medalha. E na verdade você ganhou de todos os melhores jogadores do mundo e já para chegar nessa fase da competição já tem que ser muito bom, porque são os 15 melhores. Então você já nessa seleção você já provou Sim. que já foi digamos assim, uma medalha, uma vitória tá entre os 15. Depois você ganhou de todos os outros, né? E, infelizmente, é um jogo só, detalhes. Mas você já tinha levado a melhor sobre o inglês. Eles te olhavam com um olhar diferente, assim, porque você foi uma zebra, né? Ninguém conhecia o teu jogo, ninguém conhecia você. Eu brinquei muito, né, antes de ir, né, que ninguém pegou meus DVDs para assistir, ninguém me estudou muito, né? O pessoal tava
creio que mais atento com os favoritos, com o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto do mundo, que eram os cabeças de chave, que eram os mais cotados, né, para ganhar medalha. E eu, quando na estreia, já ganhei do primeiro do mundo, que era o grande favorito da competição. Ele está um passo, de fato, acima dos outros. E quando eu ganhei dele, eles começaram a olhar para mim. E juntando o momento bom que eu vivi, juntando a torcida que acompanhou muito, que torceu muito, teve dias que acabaram os ingressos para o tênis de mesa. Para vocês terem uma ideia, quando eu comprei os ingressos para minha família para me assistir no final do ano passado, eu nem estava classificado ainda, mas eu comprei os ingressos até a final. Eu falei, eu não vou comprar pela metade, depois se eu quero jogar uma Paralimpíada, eu tenho que acreditar que eu vou chegar na final. Que vai chegar até a final. Então eu comprei 5 ingressos para minha família, não sabia ainda quantos que iriam poder ir, no final foram em 7. E teve dia que para comprar os 2 ingressos restantes, eles tiveram que penar bastante, tiveram que ficar na bilheteria e pedir para quem tinha ingresso que não foi. Teve dia que eu nem sei como é que eles conseguiram, para falar a verdade. Mas o ginásio ficou lotado muitos dias e os adversários sentiram a pressão. Teve um jogo até nas quartas de final contra o segundo do mundo, que para mim foi o melhor jogo que eu fiz na campanha. Que ele veio me cumprimentar já meio de cabeça baixa, assim, já meio... Antes de começar o jogo? Antes de começar o jogo. Quando a gente faz o trabalho de aquecimento e tem meia hora para entregar a raquete para o árbitro, para ele fazer sorteio de que lado que os técnicos vão ficar. É um protocolo, né? E nessa meia hora eu sentia já que ele estava meio inquieto, que ele ele me cumprimentou sem olhar para mim, ele estava sentindo... Que país que ele era? Ele é da Ucrânia. E quando eu estava esperando já para entrar no jogo, eu falei, cara, não vai ter como perder hoje. Ele é muito bom, ele é teoricamente favorito, mas... Porque você entrou em todas as partidas nessa fase como zebra, né? Sim. Os adversários sempre como favoritos. Sim, mesmo na fase de grupo, quando eu perdi do chinês, que era o 10º do mundo, eu entrei como 12. Mesmo o meu jogo teoricamente mais fácil, que de fácil eu não tinha nada, eu tava em desvantagem no ranking em relação a todos. Mas quando eles sentiram a obrigação de ganhar de mim por terem um ranking melhor, mas viram aquele ginásio lotado, viram eu jogando bem, eu falei, não vai ter como perder. Qual a importância da torcida? Cara, é sensacional. E como é que é jogar num ginásio grande daquele jeito, lotado, sim, e todo mundo a teu favor? Olha, eu procurei não pensar nisso, né, durante a competição, porque se você pensar nisso, o jogo não flui. Você se desconcentra. Desconcentra Mas é uma coisa muito nova que a gente nunca vai viver de novo. Eu falo que se eu for campeão em Tóquio 2020, não vai ser a mesma emoção, não vai ser a mesma coisa. O que a gente viveu, o que eu vivi nos Jogos Paralímpicos, nunca vai ter igual. A gente estava, antes da partida de estreia, nesse protocolo que eu falei, de ter que esperar para entrar no jogo. Eu já ouvi o pessoal gritando Brasil, Brasil lá de dentro do ginásio, e não tinha brasileiro jogando, ou seja, estavam esperando para eu entrar na mesa, assim. E foi um jogo nervoso, foi contra o primeiro do mundo, um jogo difícil. E foi engraçado até que eu fui para esse jogo pensando, cara, seria muito bom ganhar esse jogo para tentar classificar em primeiro, para ter um caminho mais tranquilo na fase seguinte. Eu ganhei esse jogo, depois passei em segundo, tive o caminho mais complicado possível, mas a gente conseguiu chegar na final. E a torcida sempre acompanhando, sempre torcendo muito, muito, gritando todos os pontos. Atrapalhou os adversários também, eles não esperavam esse barulho. Os jogadores com quem eu não enfrentei, sejam porque não chegaram até a final, ou porque eram de outras categorias, falando, pô, mas a torcida do Brasil é legal mesmo, né? Então tinha esse comentário nos bastidores. Sim. Todo mundo elogiou muito a torcida brasileira, até quem não queria que ela ficasse muito perto, porque estava atrapalhando ele, mas todo mundo gostou muito do que... E todo mundo torcendo para não pegar você, né? Para não ter a torcida contra. Tinha algum argentino aí nessa disputa ou não? Na minha categoria não. Na classe 7 tinha outro brasileiro, e éramos os únicos da América na competição. Me explica uma coisa. Você falou do protocolo. Como é que é esse protocolo? As raquetes têm que ser iguais? Isso também no tênis de mesa olímpico. Como é que funciona isso? O árbitro ele faz uma inspeção na sua raquete para ele ver se... Porque existe um material, uma cola especial que deixa a raquete mais rápida, que é uma cola proibida, né? Tem alguns materiais que conseguem enganar esse sistema que alguns atletas usam, eu não uso. Não uso
primeiro por uma questão de fair play e também por uma questão de dificuldade de jogo. Acho que como a gente tem uma mobilidade um pouco menor, um jogo mais rápido pode atrapalhar também. Mas independente disso, a gente segue o protocolo de não usar esse material, que alguns não pegam nesse controle, mas é um material ilícito, né? A gente nunca pode esquecer disso. De resto, são protocolos bestas, assim. A borracha tem que estar exatamente do tamanho da raquete, não pode sobrar um pouco, nem estar faltando. E de resto, a gente tem que entregar as duas, porque se uma raquete quebrar no meio do jogo, tem que ter uma segunda. Tem uma reserva. Que tem que ser entregue para o árbitro no mesmo momento. Ele tem que vistoriar as duas, e aí você vai decidir com qual você vai iniciar o jogo. Você geralmente já fala, essa aqui é minha titular, essa aqui é minha reserva. Mas ele tem que vistoriar as duas raquetes, porque se por um acaso precisar trocar, a raquete já está vistoriada já. Uma outra dúvida que você acabou já tirando. Então pode haver numa das faces da raquete ela ser emborrachada. Ou eu posso jogar, o atleta pode jogar com a raquete sem borracha? Pode, mas isso raramente acontece. A única possibilidade é se o jogador ele joga estilo caneta, né? Porque ele usa só um lado da raquete. Se ele usa os dois lados da raquete, que no caso do clássico, ele precisa ter borracha dos dois lados. Dos dois lados. Ele não pode bater na bolinha com a madeira. Então não tem que pode. ser com a borracha. Sim. E a borracha ela serve para amortecer a velocidade da bola? Também pode amortecer, pode dar velocidade, pode tirar velocidade. O padrão, né, a borracha tradicional que 95% dos jogadores usam, elas são convencionais dos dois lados, é para dar velocidade, para dar efeito. Existem algumas borrachas diferentes que servem para você tirar o efeito da bola, para mudar o tempo de bola, né, que é para ter um jogo mais lento, usados por jogadores defensivos, né, que inverte o efeito. Então você dá um efeito para cima, que é um jogo mais rápido, ele usa essa borracha, a bola volta com o efeito para baixo, então você já tem que dar um golpe com menos velocidade, ele costuma jogar em cima do seu erro, né, tentando mudar o tempo de jogo. Mas o jogo tradicional, a borracha dá mais efeito, dá mais velocidade, dá mais volume de jogo. E uma outra coisa, como é que é a preparação lá? Chegou na Olimpíada. O que é mais difícil? É a véspera da estreia ou é a estreia? Olha, depende muito, né? Que são dificuldades diferentes, né? Eu digo que eu sou um cara tranquilo hoje, né? Nessa questão de ansiedade, mas quando eu vejo a tabela com quem que eu vou jogar, eu já fico meio pilhado, eu já começo a entrar no site, vejo... Você já começa a pensar no como é que você vai jogar, a estratégia... Eu fico tranquilo até a hora que eu vejo as chaves, né? E é um grande problema, né? Porque nos torneios do circuito, a distribuição dos grupos são feitas na noite anterior ao jogo. Então, muitas vezes a gente vai dormir 10 horas, 10 e meia da noite, e chega o técnico com a chave. Aí você fica... Antes de dormir. Aí agora esse cara eu não conheço, então deixa eu ver aqui com quem que ele jogou. Aí você vai dormir meia-noite e pouco. Mas nas Paralimpíadas elas foram feitas 3 dias antes, então na tarde, então... E o sorteio já era mais ou menos dirigido, né? Eu sabia, por exemplo, que na fase de grupo eu ia enfrentar o primeiro ou o segundo do mundo, o sorteio ia ser por aí, e o outro colocado o segundo do grupo ia ser o 8º, 9º ou 10º. Então, do universo de 10 jogadores que eu tinha para enfrentar, eu sabia que eu ia enfrentar 5. Né? Então, o susto, né, a surpresa já é menor. Aí. Você já deu uma minimizada. Sim. Desses adversários, você já tinha enfrentado algum deles ou não? Não, desses 5... que você pegou até chegar na final? O inglês eu nunca tinha enfrentado, só em treino, e eu nunca tinha ganho nos treinos, mas... Eu tinha jogado com ele em 2013, nesses treinamentos, ou seja, tinha muito tempo. O outro do grupo, o chinês, eu também não tinha enfrentado. Foi um jogo que eu até fiquei bastante nervoso, porque eu não conhecia ele, a gente comentou nos bastidores, né? Hoje eu jogo na classe 7, mas eu comecei o circuito jogando na classe 8, uma categoria diferente. E desde quando eu mudei de classe, ele não jogou nenhum torneio que eu joguei, então eu não tinha observado ele, foi um jogo que eu estava muito nervoso, que eu não tinha uma tática definida para jogar, e era um jogo que valia a classificação, né, para a fase eliminatória, e eu consegui, mesmo perdendo, seguir na competição. Mas são 2 jogadores na fase de grupo que eu nunca tinha jogado. Nas oitavas de final, contra o 3º no mundo, eu vinha de vitória contra ele no torneio anterior, na Romênia, mas antes eu tinha perdido acho que 3 jogos, estava 3-1 para ele no confronto, mas eu ganhei as 2 mais importantes, eu ganhei as 2 últimas.
Nas quartas de final, contra o segundo do mundo, eu tinha jogado uma e perdido uma, de 3-0, foi até um jogo que eu não joguei muito bem. Numa semifinal ainda esse ano, na Eslováquia. Na semifinal contra o chinês, eu tinha jogado uma com ele e tinha ganho, eu estava favorável no retrospecto. E aí voltei a encontrar o inglês na final, ele tinha ganhado, eu tinha ganhado dele na fase de grupo, então com ele está empatado em 1-1 o nosso confronto direto. E aí, como eu falei, de repente vocês vão desempatar isso daí, quem sabe em Tóquio, aí você leva a medalha de ouro. Sim. Israel, a importância, já falamos da torcida, você falou que foi fundamental esse apoio, e a família? Não, a família dá mais responsabilidade. Você vê a tua família lá na arquibancada e sabendo onde eles estão, você tinha como visualizá-los ali e você chegava a trocar olhares ou você chega na hora e desliga e eu quero jogar? Não, eu não olhei para ninguém da arquibancada, nem da torcida, nem da família em momento algum. Eu podia sim ver onde eles estavam, mas eu desliguei de tudo que estava fora, isso durante o jogo, né? Antes da competição eu tinha o meu ritual sempre, onde é que vocês estão? Então vem aqui perto aqui da área da barreira, né, entre a área dos atletas e a área da torcida, que eu sempre dava um abraço em cada um e tal. O pessoal falou, como é que você tá? Você tá? Não, tô tranquilo, fiquem tranquilos que eu vou jogar bem, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou jogar bem. Com o chinês na fase de grupo, não, eu tava nervoso. Eu falei, não, eu estou nervoso, mas vamos lá, vamos jogar. E esse ritual, esse abraço na família dava uma baixada na bola, assim, a pilha te dava uma tranquilidade maior para poder entrar tranquilo, para jogar. Não é nenhuma questão de tranquilidade, não é uma coisa de se sentir bem mesmo, assim, sabe? Era uma coisa que me dava uma alegria a mais, você ver todo mundo junto. Foram minhas irmãs, meus sobrinhos, o meu cunhado com meu pai e minha mãe. Então, eu via que estava todo mundo lá, era alguma coisa do tipo, o time está completo aqui, vamos para cima dele. A gente vai entrar no break agora, eu vou te fazer uma pergunta e você já responde. Quem que é mais nervoso, seu pai ou sua mãe? Ixi, Maria, vai empatar, eu acho. Empatou. Maravilha, Israel. TV Com Debate vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Eu não desisto assim tão fácil, meu amor. Das coisas que eu quero fazer ainda não fiz. Na vida tudo tem seu preço, seu valor. E eu só quero dessa vida ser feliz. Eu não abro mão, nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus sonhos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV com Clipes. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste? Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno?
TV com Debate já está de volta nesse formato acessível dentro desse programa especial que fala da Paralimpíada. Eu, o apresentador Guto Brito, estou com uma camisa de manga comprida, dobrada, arregaçada até o meio do braço, com as cores azul clara, branca e azul escura. Recebo aqui o mesa-tenista paralímpico Israel Strock, que foi medalha de prata nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Ele está com uma camisa azul marinho, com o distintivo do Clube de Regata Saldanha da Gama do lado esquerdo e com a logomarca da Universidade de Santa Cecília do lado direito. Israel, vamos falar agora depois a gente pode até continuar na questão, quero falar um pouco mais dessa final, mas vamos falar agora da base que você tem que ter fora da mesa, ali, fora do ginásio, que é o apoio, que são os patrocinadores. Hoje, quais são os teus patrocinadores? Você estava me explicando que a Universidade de Santa Cecília, ela é a patrocinadora da equipe paralímpica de tênis de mesa. Como é que funciona esse suporte para vocês? Que é muito importante para vocês se dedicarem integralmente aos treinamentos. Você estava me falando, queria que você falasse da tua rotina, que não é só treinar, tem nutricionista, tem fisioterapia, tem musculação. Explica como é que é a tua rotina. Eu falo, quando alguém me pergunta assim, quantas horas você treina por dia? Eu falo que eu treino 24, porque tudo que a gente faz em algum momento do dia, a gente está obedecendo alguém. Então a gente tem que dormir na hora que oriento a gente a dormir, acordar na hora que oriento a acordar, treinar na hora certa e de treino na mesa dá em torno de 5 horas por dia. Aí tem que se alimentar do jeito que o nutricionista manda, descansar na hora que o fisiologista manda, voltar a treinar como manda o técnico, depois volta, descansa como manda o fisiologista, e volta, come como manda o nutricionista, descansa de novo, dorme na hora certa. Então, toda a nossa rotina diária, a gente está obedecendo alguém. Então, quando falo em quanto tempo que a gente trabalha por dia, eu falo que eu trabalho 24 horas. E você treina lá na Unisanta? Não, até esse ano, o projeto da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa foi em Piracicaba, foi no interior de São Paulo. Os jogadores convocados para defender o Brasil nesse ciclo que se acabou agora, em 2016, trabalhou em Piracicaba com orientação da comissão técnica, de equipe multidisciplinar. Quanto tempo foi de preparação? Desculpa te cortar. Eu entrei na seleção no meio de 2013, sendo que quem começou desde o início foi em março, fevereiro de 2013 também, ou seja, eu perdi, entre aspas, 3 meses aí do trabalho, mas foram 3 meses e meio de trabalho bastante árduo, bastante duro, como eu falei, toda a nossa rotina tem um porquê, mas eu vou me perguntar, mas como é que você aguenta, tal, você não... A gente, em qualquer profissão, na verdade, não foge muito, né? Porque quem é um profissional sabe o horário que tem que entrar na empresa, o horário que tem que sair, o horário que tem que dormir para trabalhar bem. A gente tem uma responsabilidade porque nós somos atletas de competição, né? A gente precisa... De alto rendimento, né? Sim, a gente precisa estar entre os melhores. A gente não pode fazer o nosso trabalho, a gente tem que fazer buscando o seu melhor. Então, quando a gente falou agora de cobrança, de estrutura para esse próximo ciclo, esse ciclo atual, a meta era participar da Olimpíada e, participando, fazer o melhor possível. Mas o que é o melhor possível? Não sei, para mim pode ser chegar nas oitavas de final, pode ser chegar nas quartas, pode ser ter chance de disputar uma medalha, mas não é nada palpável, não é nada factual. Israel, a gente acredita que ele chegue na final, não tinha nada disso. A partir de hoje já tem. Mas você, lá dentro, a tua convicção era de eu tenho condição de chegar na final? Sim, eu sabia que se eu jogasse bem, se eu tivesse tranquilo, eu tinha condição de ganhar de todos. Achar que tem condição a ganhar é uma diferença enorme, né? Porque às vezes a gente se apega a algumas coisas e acredita que são coisas fundamentais quando não são. Então, às vezes o cara fala assim, não, eu já ganhei do primeiro do mundo, então eu posso ser campeão. Tá, mas você já ganhou do segundo, do terceiro? Você tem condição de chegar e enfrentar um primeiro do mundo disputando uma medalha? Né, não sei, talvez. E eu cheguei nas Paralimpíadas com vitória sobre o terceiro, o quinto do mundo, um quinto do mundo que foi quem eu enfrentei na semifinal, que vinha de vitórias contra o primeiro, segundo, terceiro jogadores do ranking mundial. Ou seja, eu me sentia no bolo, eu me sentia no meio com condição de estar entre os melhores. E acreditava que com o incentivo da torcida, com
com o trabalho mental que eu fiz, eu achei que eu podia dar algo a mais e chegar até onde, não sei. Mas eu achava que eu tinha condição, sim, de disputar uma medalha de ouro, que foi o que aconteceu. Foi mais ou menos como a gente vocês que vivem no esporte, mas a gente que também ouve muita história, foi aquela história do degrau, um degrau de cada vez. Exatamente. Eu quando eu cheguei nas Paralimpíadas, uma coisa que me deixou bastante confiante foi que eu cumpri todas as etapas do processo como eu esperava, né? Eu primeiro consegui jogar bem contra os melhores jogadores do mundo, depois eu comecei a ganhar de alguns deles, depois teve a questão da minha mudança de classe funcional, que na classe 8 eu tinha muita dificuldade. Eu saí da classe 8 em 22, 21 do mundo, que era, para disputar as primeiras posições era muito difícil, não só pela minha posição, mas porque fisicamente os adversários eram mais bem preparados que eu e tinham uma deficiência física menor, ou seja, eu estava em desvantagem. Quando a fase seguinte era mudar para a classe que a gente entendia que era a minha justa, que deu certo, e depois eu comecei a ganhar de jogadores que disputariam medalhas, classifiquei para a Olimpíada, e eu fui classificar, eu tinha que estar entre os 12 do mundo no último ranking do ano passado. Aí o ranking que encerrou no ano passado, que atualizou em janeiro desse ano. E eu fiquei em 12º por 1 ponto de diferença só. Que eu fui ganhar na última competição que eu disputei, ganhando de um jogador que eu tinha jogado 4 vezes e perdido as 4. Eu precisava ter ganho esse jogo para me classificar para as Paralimpíadas, e eu consegui essa vitória. Então, eu joguei um jogo desse muito pressionado, né, que valia a minha classificação, consegui ganhar, calejei um pouco de jogar na pressão nesse jogo. Importante também, sim, né? Sim. E depois ganhei do 3º, do 5º do mundo. Então, quando eu cheguei nas Paralimpíadas, eu falei, cara, você está preparado emocionalmente, você ganhou de jogadores que podem fazer você acreditar que você pode disputar essa medalha, você está fisicamente bem, você está tecnicamente bem, tem condição. Agora vamos escrever história durante a competição e foi bem escrita. Você chegou em pé de igualdade e aí chegou na hora, lá na mesa, foi o melhor e deu conta do recado. Quais são os teus patrocinadores? Você tem um apoio da prefeitura, Sim. Né? Tem um apoio da Unisanta. Você já está com isso bem amarrado. Você explicou também que teve um incentivo do Ministério dos Esportes, da Bolsa Atleta, né, que te deu toda essa estrutura para poder disputar. A preparação foi em Piracicaba. Eu lembro que a gente, antes de começar a Paralimpíada, a gente já tinha conversado para saber da possibilidade de você vir ao programa. Você falou, não dá porque eu estou já me preparando em Piracicaba. Quanto tempo foi de preparação lá em Piracicaba? Em Piracicaba eu fiquei 3 anos e alguns meses. Quando eu entrei na seleção em julho de 2013, fiquei esse processo todo lá, praticamente todo o ciclo que a gente se encerrou agora em setembro, então foi praticamente todo o ciclo olímpico eu passei lá em Piracicaba com a seleção brasileira. E de apoio a gente tem o apoio da prefeitura, como você falou, desde 2014 que eu tenho uma ajuda deles. O Santa Cecília patrocina a equipe e a gente está conversando, a gente está bem adiantado para ter um apoio pessoal agora, né? E eu tenho o apoio da Yazaka também, que é marca. A Yazaka, perdão, não citei no nosso formato acessível. Que é uma marca de material esportivo de tênis de mesa, que é algo que a gente teria gastos muito altos, né? Porque a gente precisa trocar as borrachas da raquete por 40 dias, não mais que isso. E cada troca de borracha custa 300 e poucos reais, assim, então... Só a borracha. Só o par de borracha, né? É um custo bastante alto. E eu tenho o apoio da Yazaka, que me ajuda nesses gastos, com outros gastos de tênis, também cola, raquete, então... E tem o apoio do Ministério do Esporte com a Bolsa Atleta, que é uma renda que a gente tem por garantia quando conquista um resultado no ano anterior. E os jogadores da seleção brasileira têm também uma outra bolsa que faz parte do projeto da seleção. Então, juntando essas rendas que a gente não sabe, a Bolsa Atleta a gente tem certeza, o projeto da seleção brasileira a gente não sabe ainda como vai ser para o próximo ciclo, mas juntando essas rendas a gente consegue trabalhar bem, mas como eu falei acho que nos bastidores, hoje o nível de exigência aumentou. Antes o que esperava de Israel? Não sei, ganhar 2 jogos, chegar nas quartas de final já seria muito bom. Chegar numa semifinal, o Brasil nunca tinha chegado numa semifinal individual.
antes, né, dos Jogos do 2016. Agora o pessoal olha para a medalha, olha para Israel e acredita que possa vir uma medalha de ouro em Tóquio. Então o nível de exigência aumentou, A responsabilidade também aumentou. A quantidade de investimento que precisa aumentou, a marca Israel Stroll passa a existir uma marca, né? As pessoas passam a olhar para mim com outros olhos, passam a querer me seguir um pouco mais nas redes sociais, no dia a dia. Então a gente acha que a gente precisa converter essa história toda em investimento para a gente conseguir chegar em 2020 com essa responsabilidade de disputar uma medalha de ouro e ter condição para disputar ela. E bem preparado. Eu queria saber, você quando voltou, quando chegou em Santos, o reconhecimento da medalha, o que isso representa, por exemplo, para incentivar principalmente as crianças a praticar o esporte? Olha, eu vou falar por mim, eu não tinha ideia do quanto que isso é importante, do quanto que a imagem do atleta que disputa uma Olimpíada e Paralimpíada é importante, né? Para vocês terem uma noção, a gente fez uma aclimatação em São Paulo, no CT novo que o Comitê Paralímpico Brasileiro está gerindo lá, e num domingo que a gente estava de folga, a gente foi almoçar no mercado municipal lá em São Paulo. A gente estava todo mundo uniformizado de Brasil, né, num círculo lá. Uma garota de 8 anos virou para um dos jogadores e perguntou: mas por que vocês estão tudo de Brasil? Ele falou: não, porque a gente vai jogar as Paralimpíadas, a gente é o time. Ela olhou para ele e deu um abraço nele, assim, de deitar a cabeça na barriga dele, assim, sabe? Aí ele falou assim: não, mas todo mundo aqui é do Brasil. Aí ela deu o mesmo abraço em um por um. Um por um. Aí a gente que entendeu, eu falei: cara, olha, eu pensei, né, olha o quanto que a gente estimula, no caso de uma criança, mas o quanto que a gente estimula as pessoas a gostarem da gente, a apontar a gente como, talvez herói seja uma palavra muito forte, mas a identificação que eles têm com a gente. Bons exemplos, né? Exato. Então, isso mexeu muito comigo, assim, eu fiquei 2 dias pensando e falei: caramba, olha a responsabilidade que a gente tem, sabe? Então, eu cheguei muito confiante, querendo muito fazer uma boa campanha, lembrando muito dessa imagem. Falei assim, foi uma menina, mas foi um exemplo que talvez fosse normal no Brasil, né? E quando eu voltei com a medalha e pessoas me reconheciam na rua, pedem para tirar foto o tempo inteiro, eu me considero um anônimo, né? Na época pré-Paralimpíadas, pré-medalha. Então, a imagem que a gente provoca no público, a gente pensa depois, não, porque o atleta, né, joga pelo Brasil, é importante, mas eu não conseguia mensurar que chegava nesse ponto. Né? A força que isso tem. Sim. E eu vi, você tem uma foto no Jornal Tribuna que você foi num ginásio com as crianças da rede municipal, não foi isso? Sim. Você foi fazer uma exibição, você foi mostrar a medalha, como é que foi e me conta como é que foi a emoção de ver, tem uma foto ali, você está cumprimentando a molecada e você diz na entrevista que é como se fosse ter ganhado uma outra medalha. Como é que foi essa emoção? Porque essa medalha a gente vai chegar em casa e vai pendurar na parede de casa e lá vai ficar. É um objeto muito importante, mas é um objeto. O significado da medalha é esse, como eu falei no exemplo anterior, é você provocar coisas boas nas pessoas. E nesse dia era o dia do esporte paralímpico, um dia festivo, um dia comemorativo. E a gente juntou esse dia com o fim das Paralimpíadas para fazer essa exibição. E engraçado é que muitas das crianças não me conheciam, pensavam: mas que esporte que você joga? Mas enquanto perguntavam que esporte que eu jogo, estavam fazendo a festa, estavam, nossa, deixa eu pegar a medalha. E queriam abraçar, queriam tirar foto, e queriam mexer na medalha, fazer o barulhinho que ela faz. Então é nisso que a gente fala, né, da importância que a gente carrega por ser um atleta paralímpico que representa o Brasil no evento que as pessoas querem. É uma responsabilidade muito grande. Antes de uma responsabilidade, é uma satisfação muito grande. Mas a gente só tem noção quando a gente vê esses gestos e quando a gente vê e consegue proporcionar isso para a criançada ou para os idosos. É uma alegria que parece palavra pronta, né? A gente tem um pouco de fala assim, mas não tem o que falar, é uma sensação muito boa. E agora vamos falar da nossa realidade. O que você acha que o poder público, a sociedade, as pessoas poderiam fazer para melhorar a acessibilidade de uma forma geral?
o cadeirante, para o deficiente visual. Como é que você analisa? Você, vamos até entregar, você é formado em jornalismo, Sim. é uma pessoa que tem uma articulação boa. O que você observa nesse mundo de acessibilidade, que eu acho que todos nós vivemos no mesmo mundo, a acessibilidade tem que ser para todos, para o idoso também, que tem algum tipo de dificuldade. A gente ainda está muito aquém do que a gente pode oferecer? Sim. Eu acho assim, em primeiro lugar, o Fan fala do setor privado. Imagina, é uma comparação bem besta, mas para a gente ilustrar fica fácil de entender. Imagina a gente quando a gente está gripado, quando a gente está doente, que tudo para a gente é mais difícil de fazer, sabe? A gente está sem energia. Qual que é a escolha? É ir num lugar mais perto, ou pedir em casa. A pessoa com deficiência, sobretudo o deficiente visual, o cadeirante, que tem uma dificuldade de locomoção, ele precisa ter um conforto para fazer isso. A gente, quando a gente está doente, a gente busca um conforto para compensar o trabalho o esforço que a gente faz. Para eles é a mesma coisa. Só que o dono de um restaurante, o dono de um estabelecimento qualquer, ele não percebe o número de pessoas com deficiência que tem, que podem se tornar clientes dele. Então, às vezes, se ele não pensa em colocar uma rampa confortável, porque às vezes uma rampa não é uma rampa de 90 graus, né? É impossível de subir sozinho. Você precisa pedir ajuda para alguém, você gera um desconforto, gera um constrangimento. Se não for pensar como uma questão humana, se for pensar como um investimento, é um baita de um negócio. Se você proporcionar para a pessoa com deficiência uma facilidade, um conforto para ele vai virar seu freguês, ele vai sempre ir lá. E vai falar bem do teu estabelecimento para outras pessoas. Só que as pessoas não perceberam isso ainda. Falam assim, não vou colocar porque é caro. Ninguém percebeu o retorno que dá. Isso em primeiro lugar. Em segundo, no dia a dia, assim, eu não tenho um olhar tão crítico, né, em relação à acessibilidade, porque eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu não consigo ver no dia a dia. Mas Santos tem essa questão das praias acessíveis, né, que, quem ou não, já é um primeiro passo, é um passo mais fácil para a questão de botar uma esteira, não exige um grande investimento. Mas o X da questão é, se você... O público com deficiente hoje, ele tem uma política favorável para ele, você tem uma facilidade para comprar um carro, você tem uma facilidade para arrumar um emprego. Se existe ou não na prática, é uma outra discussão, mas o governo federal ele oferece isso para ele e exige que se cumpra. Ou seja, ele está virando um público consumidor, ele está tendo um poder de gastar dinheiro, ele está tendo dinheiro para gastar. Mas onde que ele vai gastar, as pessoas não perceberam ainda. É uma falha que, se não é por uma questão humana, você vai pensar, não, eu vou colocar porque acho que ele tem que ter o direito. Se você não tem esse olhar, você tem um olhar para você. Que seja, vamos atrair ele para ser um consumidor nosso, para ficar perto da gente, porque é bom para a gente. Deveria ser melhor ele pensar com uma questão social. Mas se não pensa social e pensar individualmente, ele também pode se dar muito bem. Lá no Parque Olímpico, a acessibilidade, como é que funciona? Pelo que a gente viu, pelo que eu li, era total. Sim. Conta um pouco, você andou por ali, realmente foi isso mesmo que passaram pra gente, que a gente, desse lado aqui, eu não tive oportunidade, infelizmente, de estar lá no Rio, mas pelo que a gente viu, pelo que eu li, a acessibilidade era total. O Parque Olímpico eu não tive oportunidade de conhecer, porque a gente disputou em outro complexo, e não tinha tempo, né, de conhecer o Parque Olímpico, mas a gente sabe que, por padrão olímpico, paralímpico, eles tenham seguido o modelo ideal de acessibilidade, que foi que a gente viu na Vila Olímpica, né, que é o mesmo padrão, o mesmo conceito, e a calçada tinha, eu não sei o nome técnico para isso, mas tinha aquelas... Tinha a ranhura para o deficiente visual sim. Saber o que estava por vir. Enfim, ele tinha essa orientação, os refeitórios também tinham essa marcação, então a gente não viu ninguém reclamar, todo o acesso tinha uma rampa boa, não era aquela rampa de 70 graus, então é um modelo, né, que as pessoas têm a oportunidade de ver, as autoridades municipais, estaduais, federais têm a condição de ver para colocar em prática nos seus territórios depois. Mas foi muito elogiado, os estrangeiros que eu
eu bato muito nisso, né? Que o estrangeiro ele gosta de falar mal do Brasil, porque a gente gosta de falar mal do Brasil também. E quando eles não falam, é sinal de que a gente trabalhou muito bem. Fizemos bem a lição de casa. Você falou do estrangeiro. Lá fora, como é que é? No exterior, você disputa competições também no exterior. A acessibilidade lá fora é melhor? Eles já estão na frente do Brasil nessa questão? Eles estão na frente porque eles têm 1.500 anos a mais de história que a gente, né? A gente está atrás historicamente por causa do nosso passado, porque a gente foi um país que foi explorado até 200 anos atrás. Então, a gente comparar com os países de primeiro mundo da Europa é injusto, né? Porque a gente corre atrás de fato. Mas a acessibilidade deles tem pontos falhos também, tem calçadas quebradas, sim. Tem menos que o Brasil. Se você comparar com as regiões mais pobres, sim. Mas se você comparar com Santos, com a parte boa de São Paulo, né, que São Paulo tem do pior ao melhor, eu acho que a gente está numa condição equilibrada, assim. Mas acontece muito também da gente estar numa competição e acabar a competição, sair para jantar com os cadeirantes e não ter uma rampa de acesso para eles. Isso é normal. Menos normal que no Brasil, mas eles também são humanos, eles também erram de vez em quando. Então a gente não está tão mal na fita assim, tão mal na foto como dizem os estrangeiros. Não. Israel, a gente está chegando no finalzinho do programa. Um contato seu que você queira deixar para, inclusive, eventuais patrocinadores, fique à vontade. Pode falar, rede social, Facebook, o que você tiver para contato, fique à vontade. Eu tenho minha página no Facebook, né, que é Israel Stro. Eu criei ela há 8 dias, já está com 900 seguidores já. Maravilha. Então, o pessoal está gostando bastante, né, dessa medalha. A gente fica muito feliz. E lá nessa página você posta treinamento, teus filmes, o que você... Tudo que acontecer no nosso dia a dia a gente vai colocar lá para dividir com todo mundo, para a gente trocar bastante ideia, conversar bastante. E tá todo mundo convidado lá para bater um papo comigo. Se a gente puder conversar sobre patrocínio, sobre evento, a gente responde com o maior prazer. Qual é agora a próxima competição que você disputa? Tem agora no final, no comecinho de novembro, tem o Campeonato Brasileiro em Chapecó. Mas a gente já está pensando já no ano que vem, trabalhar bem para essa competição, para terminar bem o ano, é importante. E estamos pensando já no próximo ciclo, já com o máximo de otimismo possível. Então, em 2017 começa um circuito mundial. Você já disputa o circuito mundial e o circuito brasileiro. Sim. Em 2017 vai ter o Campeonato Mundial por equipes, que o Brasil é forte, tem eu e tem também o outro brasileiro que é o 13º do mundo. A gente vai chegar bem nessa competição. Tem os restantes das competições internacionais, tem o circuito nacional. Vai ser bem agitado, a gente vai começar bem já esse ciclo. E esse mundial vai ser disputado em que país? Na Eslováquia. Então, você já está com malas prontas para ir para a Europa. Sim, e o treinamento também já começa em função dessa competição agora no final do ano e já de olho no início do circuito mundial. Sim, esse ano a gente vai começar a treinar antes que os outros. Eu já tenho programado uma pré-temporada já ainda esse ano, para no ano que vem a gente não sentir aquela enhaca de começo de ano, aquele cansaço que vem nos primeiros 20 minutos de treino já. Eu espero trabalhar bem antes porque ano que vem, esse próximo ciclo é muito importante, né? Como eu falei, agora esperam de mim que eu dispute sempre as primeiras posições do mundo. Então, vamos trabalhar para dar um passo a mais que os outros e ser merecedor dessas posições. Nós estamos chegando no minuto final do nosso programa. Israel, queria que você deixasse uma mensagem principalmente para as pessoas que pensam em praticar algum esporte, que têm algum tipo de deficiência e que estão em casa e que estão desestimuladas. Deixa uma mensagem para eles, por favor. O esporte paralímpico, você pode levar vantagem em todos os aspectos, né? Primeiro que ele é uma terapia natural para reabilitação, é uma fisioterapia que não é chata de fazer. Fisioterapia é chato, né? Alongar e fazer força. O esporte é uma fisioterapia natural que provoca endorfina, que é a sensação, o hormônio do prazer. O pessoal vai se dar muito bem. O caminho para o alto rendimento é muito mais curto do que no esporte olímpico. Você pega, enquanto no esporte olímpico você tem essa quantidade de participantes, no Paralímpico você tem essa.
E é uma quantidade que ainda subdivide em várias categorias. Então, é muito mais curto o caminho para você ser um atleta de ponta. Então, quem sonha com medalhas entra no esporte paralímpico, quem sonha com reabilitação, com uma vida melhor, entra no esporte paralímpico, só tem resultados positivos e quem entrar vai ter uma vida mais saudável e vai poder sonhar com medalhas como essa aqui. Israel Strock, parabéns, você realmente representa o Brasil, digamos que você é um herói nacional, porque você fez aí um papel muito além do que todos esperavam, e serve de exemplo também para muito jogador de futebol, principalmente, que pensa que é alguma coisa ainda e não é nada, e vocês já são muito, representam muito, são bons exemplos, então acho que o pessoal que acha que é um pouco mais, que está com o salto alto, aí poderia olhar o exemplo, a humildade de vocês e a perseverança, e aí ver que isso aí realmente é o que importa, principalmente para a criançada, para gerações futuras. Muito obrigado pela presença, a porta está aberta aqui do TV Com Debate, você volte quando quiser, e eu vou te cobrar a próxima medalha que você ganhar, você, por favor, vem aqui mostrar para o nosso telespectador, tá ok? Então, eu agradeço o convite, agradeço as portas abertas, espero voltar com boas notícias rapidinho. Com certeza vai voltar. TV Com Debate, formato acessível especial de hoje termina aqui. Vive Reis, tá vendo? Ó, só espero você aqui pra gente falar também sobre acessibilidade. Um grande abraço, boa noite. O TV Com Debate volta na próxima edição.